Pronto, agora estamos ao vivo. Agora sim, live 2, aí deu certo. Agora sim. Então Glória pode a Deus, orar para a coisa gente. boa. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe a tua vida. Antes de eu orar, eu tenho uma surpresa para você. Né? E o povo, ó, eu que fiz, ó. Mas Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Obrigado. Marcelo, seja bem-vindo aos 50 anos, que delícia. Todo mundo achava que você era um pouquinho mais velho que eu, mas é o contrário, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você. Que delícia. Agora estamos juntos, hashtag 50. Meu amor, vou orar por você e vou orar já pela escola dominical. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Marcelo, abençoa ele, Deus, papai. Tua palavra diz, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos um coração sábio. Deus, muito obrigado porque o Marcelo completa, Deus, 50 anos, com saúde, com vida, com família estruturada, Deus, e a bênção, Deus, desse ano vai ser tremenda a partir de hoje na vida do teu filho, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória. Deus, muito obrigado por esse povo que está junto com a gente no Facebook, no Instagram, comemorando essa festa e também participando da escola dominical. Deus seja louvado. Amém. Marcelo, é contigo, meu amor. Amém. Obrigado, pastor, aí, pelos parabéns. Lembrar a parte dos 50 anos aí não é muito bom, não, né? Porque é muito tempo já, né? Acho que eu não tenho, não parece que eu tenho 50 anos. Não parece. 25 aí, mas os cabelos brancos não deixam a gente pensar muito assim também, não. Mas vamos retomar nossa aula aqui. Então, a gente está falando sobre o Evangelho de Mateus, então eu fiz vou fazer uma retrospectiva da aula passada. Tá? O tema do livro de Mateus apresenta Jesus como Messias. Ele foi escrito inicialmente para os judeus, mas também para todos os cristãos de todas as eras, de todos os tempos. Inicialmente ele foi escrito para os judeus. E ele tem por objetivo sempre mostrar Jesus como o rei de Israel, como o Messias que foi prometido, como o Messias que foi profetizado por Isaías, foi falado lá na chamada de Abraão. Então, ele vem mostrando isso daí porque ele queria que o povo judeu entendesse que Jesus era o Messias, né? Cristo, o ungido, o rei de Israel, que deveria vir da parte de Deus e estabelecer o seu reino. Então, mostrar que Jesus era o Messias, o rei, e mostrar também que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus já está presente aqui. Eu peguei uma coletânea aqui de 19 profecias messiânicas do Velho Testamento que Mateus cita, justamente para dar essa ênfase de que os judeus podiam acreditar que aquele Jesus, aquele homem que nasceu em Belém, mas que se criou na Galileia, era o Messias que Israel esperava há séculos. Tá? Ele também, apesar de ter sido um evangelho escrito para os judeus, ele não é um evangelho exclusivo para judeus, ele não exclui os gentios, né? E ele mostra isso quando ele apresenta na genealogia de Jesus o nome de várias mulheres que não eram da linhagem de Israel, mas fizeram parte da genealogia de Jesus. Tem no Mateus 8:11, diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui, Jesus falando que muitos, mesmo os que não são filhos de Abraão, vão ter lugar no reino dos céus. E depois, por fim, né, a grande comissão, lá em Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí nós começamos a ver a parte
realmente do livro, o que está escrito nesses livros, né? Vimos o prólogo, a genealogia do rei, o nascimento do rei, o anúncio que foi feito a José sobre o nascimento de Jesus por um anjo, a adoração dos magos, depois a ida de Jesus para o Egito, né, de José e Maria para o Egito, fugindo da matança que Herodes o Grande estava promovendo, e depois, novamente, por sonhos, né, avisado que o Herodes tinha morrido e que eles poderiam retornar. E aí vem outra profecia, né? Do Egito chamei o meu filho, Jesus retornando ainda criança para Israel, ok? Para ali a região da Palestina. E agora a gente vai começar a falar sobre o capítulo 3 em diante ali, que vai dizer sobre o reino, a vinda do reino, né? O início do reino de Jesus, de 3:1 a 4:11. Jesus é batizado por João Batista. Isso é muito significativo, principalmente para o povo judeu, porque eles esperavam que surgisse um profeta, eles esperavam que Elias, de alguma forma, aparecesse, e Mateus, o autor do livro, vai mostrar que o Elias que eles esperavam era, na verdade, João Batista. Então, ele descreve várias situações ali que relaciona João, chamado Batista, porque ele batizava, com Elias, o profeta que foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Ele foi arrebatado aos céus, não passou pela morte. Então, ele vai falar, primeiro, João Batista pregava onde? No deserto. João Batista se vestia de forma simples, e se alimentava de forma simples, gafanhotos e mel, se vestia com pele de camelo. João Batista era um nazireu, dedicado a Deus com uma série de regulamentos colocados na lei por Moisés era um voto que eles faziam de se dedicar completamente a Deus. Poderia ser parcial ou poderia ser para toda a vida. João Batista foi para toda a vida. E ele era aparentado de Jesus. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, eram primas. E ele está no deserto. E o que ele está fazendo no deserto? Ele está preparando o caminho para Jesus. É como termina o livro de Malaquias, Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. E João Batista está no deserto pregando o quê? O arrependimento. Pregando, olha, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Se arrependam dos seus pecados, E as pessoas vinham até João Batista arrependidas dos seus pecados, e o arrependimento aqui tem um significado de retorno para Deus, daquela nação, daquele povo que tinha sido escolhido para ser um meio pelo qual Deus se manifestaria para os povos. Então, aquele povo se arrependia dos seus pecados e vinha no deserto até João para ser batizado por ele no Rio Jordão. E Jesus aparece como diante de João Batista, e João Batista, no primeiro momento, não quer batizar Jesus, porque ele fala, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés, como eu vou te batizar? Porque João Batista falava, olha, depois eu batizo vocês com água, mas virá um depois de mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava falando de Jesus. E quando Jesus chega para ser batizado, ele fala, não posso batizar você. Eu estava te esperando, agora você quer ser batizado por mim? Mas Jesus o convence de que ele precisaria ser batizado. Agora, se o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados, por que Jesus precisaria ser batizado? Por que Jesus precisaria ser batizado? Jesus, a Bíblia fala, Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus não tinha do que se arrepender. Mas por que ele foi batizado ali? Eu entendo, pelo que eu já li, pelo que eu já meditei, pelo que eu já estudei, eu entendo duas coisas. A primeira é que Jesus se batizou porque ele precisava estar 100% identificado com o ser humano. Ele precisava estar identificado com a gente. Ele era Deus, 100% Deus, mas ele não deixou de ser 100% homem. E por ele ser 100% homem, ele precisava se identificar conosco em tudo. Então ele foi e se batizou dizendo, eu quero
eu estou mostrando para vocês que a gente precisa se voltar sempre, estar sempre voltado para Deus. Então, é a identificação de Jesus conosco como um ser humano. E o segundo motivo é algo que acontece ali, naquele momento do batismo, porque quando ele está sendo batizado, o Espírito Santo vem no formato de uma pomba. Aqui eu não sei dizer se era realmente uma pomba ou não, ou se era algo que parecia uma pomba, mas ou foi descrito como uma pomba pelos escritores, e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a Trindade reunida no batismo de Jesus. Então, eu entendo que Jesus foi batizado por esses dois motivos. Primeiro, para se identificar conosco, e segundo, também para mostrar que ele é Deus e a Trindade está toda reunida ali naquele momento. E a partir dali, Jesus dá início à sua caminhada já mesmo como um Messias. Porque aí no capítulo 4, de 1 a 11, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto e fica lá em jejum por 40 dias, 40 noites, se preparando para aquilo que seria os próximos aproximadamente 3 anos ali de ministério público de Jesus. Então, ele foi para o deserto para ser tentado. Tá? E interessante como a gente fazer uma reflexão aqui, que o diabo não tentou Jesus com coisas absurdas, tá? Ele tentou usar da própria palavra de Deus para tentar Jesus. Muitas vezes a gente acha que o diabo vai chegar para a gente e vai colocar coisas mirabolantes, coisas satânicas declaradas. Não. Às vezes essas tentações são coisas que estão no nosso meio, coisa que a gente às vezes até conhece, mas ele usa aquilo que ele tem como arma para tentar nos atingir. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus. E Jesus, das 3 vezes, respondeu com a própria palavra de Deus, dizendo: olha, você está interpretando errado, não é isso que a Bíblia quer dizer. E respondeu e resistiu à tentação. Até mesmo quando ele tentou Jesus dizendo: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, como se os reinos da terra já não fossem do Deus Pai. E o diabo só tivesse ali usurpando, está ainda usurpando temporariamente aquilo que é de Deus. Então, Jesus falou: olha, só o Senhor Jesus, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele dará culto. Então, Jesus rebateu com a própria palavra de Deus. Por isso é importante nós meditarmos, nós conhecermos, nós entendemos a palavra, aquilo que está escrito, porque eu não posso pegar simplesmente um versículo da Bíblia e em cima daquele versículo eu tentar montar uma teologia ou tentar justificar alguma coisa. Eu tenho que pegar aquele versículo dentro de um contexto mais amplo. E quanto mais amplo o contexto, melhor. E o melhor contexto que a gente tem para olhar alguma coisa da Bíblia é a Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo, ela apresenta sempre a história de Deus, Criador, Salvador, Deus amoroso, o Deus que é soberano, o Deus que dá a vida, o Deus que nos gerou, e um homem que se afastou desse Deus, e Deus sempre provendo para esse homem um meio de reconciliação, um meio de reaproximação. Primeiro pela lei de Moisés, depois pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, essa é a história da Bíblia como um todo. E depois a gente vem ali o anúncio do reino, e a gente entra nos capítulos 5 a 7, que é o chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte, talvez o primeiro discurso, né, como o autor desse resumo do livro aqui, desse esboço do livro, coloca o primeiro discurso de Jesus, capítulos 5 a 7. E aí Jesus começa mostrando algumas coisas do reino de Deus, e que começa, de certo modo, pode até chocar a gente, porque imagina aquele povo, que era um povo que tinha sido chamado por Deus, que eram escolhidos por Deus, que eram abençoados, muito abençoados por Deus, tá? De repente o povo caiu e ficou sob domínio de outros impérios.
E eles estão esperando um rei, um Messias, que para muitos era um Messias, um rei, um libertador temporal, era um libertador terreno. E eles esperavam que o reino fosse implantado naquela região ali, da Judéia, na região ali da Palestina, e que ali eles vivessem um reino de paz, de prosperidade, talvez o maior reino da terra, com só alegria, bonança e a shalom, a paz de Deus reinando naquele lugar. E Jesus começa o capítulo 5, o primeiro discurso dele, falando para a gente o seguinte: olha, o reino de Deus não é nada do que vocês estão pensando. Não é nada disso, ele é completamente diferente. E ele parece que vai na contramão, parece não, vai na contramão daquilo que a gente espera, né? Porque ele começa dizendo, nas bem-aventuranças, eu vou abrir aqui para a gente ler alguma coisa. Mateus 5. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Jesus começa aqui a enaltecer, a dizer: felizes são, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os perseguidos, vocês são bem-aventurados quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os mansos. E ele vai mostrando que os valores do reino dos céus não tem nada a ver com os valores desse mundo, com os valores seculares que a gente está olhando. Jesus, ele não valoriza os fortes, Jesus não valoriza os guerreiros, Jesus não valoriza os ricos, Jesus não valoriza os entendidos, Jesus, ele valoriza as pessoas mais simples, não na simplicidade que muitas vezes a gente entende como falta de recursos financeiros, não é isso, mas é a simplicidade do interior, porque Jesus, ele não olha para nós na forma como a gente se mostra para o mundo, naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente deixa de ter, mas ele está olhando para dentro de nós, né? Porque limpo de coração pode ser qualquer pessoa, pode ser desde o mais abastado até a pessoa mais desprovida de recursos, né? Humildade é algo que está dentro da gente, não é algo que a gente mede pelas nossas posses, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade de fazer alguma coisa. Então, Jesus passa a valorizar essas pessoas. Tá? É essas pessoas que Jesus dá início, propriamente aqui no seu ministério, dizendo essas palavras de felizes são vocês, porque vocês fazem parte do reino de Deus. Essas pessoas são os súditos desse rei, os mansos, os humildes, os que choram, os pobres, os perseguidos, os que forem injuriados por causa de Jesus. Esse é o reino de Deus, né? Essas são as pessoas que fazem parte do reino de Deus. E depois Jesus começa a dizer algumas coisas com relação à lei. Ele está no monte, ele começa a pregar, e ele começa a interpretar a lei agora segundo o reino de Deus, né? E ele fala lá no 17, ele fala assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, eu entendo também esse cumprimento da lei de duas formas. Primeiro, é que Jesus, ele fez tudo aquilo que a lei dizia que devia fazer. Então, ele apresentou os sacrifícios, ele participava das festas, guardava os sábados,
realizava todas as coisas que a lei dizia que devia fazer. E também Jesus veio para cumprir a lei, porque ele, morrendo na cruz por nós, ele cumpriu um dos requisitos da lei, que era a oferta pelo pecado. Ele foi o Cordeiro Pascual, que foi morto na cruz por nós. Né? Ele é a própria oferta pelo pecado do homem. Então, a lei foi cumprida nele, como pessoa, se tornou o sacrifício eterno para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus, por perdão dos nossos pecados. Então, eu entendo o cumprimento da lei nesses dois aspectos. Tá? Primeiro, que ele realmente fez aquilo que a lei dizia que ele tinha que fazer, ele não quebrou nenhum dos itens da lei, e segundo, que ele, na própria vida dele, ele cumpriu a lei. E ele começa a trazer, não uma revogação, ele não vai dizer que a lei estava revogada e que não tinha mais que olhar aquela lei, mas ele vai trazer um verdadeiro significado para algumas coisas que dizia na lei e que as pessoas na época interpretavam na sua literalidade, mas esqueciam do principal, que era o espírito da lei. Por que a lei foi dada? Porque não adianta a gente pensar na lei sem a graça e sem a misericórdia de Deus. E o que os fariseus, o que os religiosos da época faziam, eram isso. Eles pegavam a lei, esqueciam misericórdia, esqueciam graça e queriam que as pessoas aplicassem aquilo que a lei estava dizendo. Jesus começa a dizer outras coisas. Vocês estão pensando que é assim? Então vamos aprofundar um pouco. Olha, vocês ouviram que foi dito que não se deve adulterar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura já adulterou. As pessoas, você viu na lei que está escrito assim que olho por olho, dente por dente. Eu vou falar para vocês, olha, perdoa o seu irmão. A lei está dizendo que não se deve matar as pessoas. Um dos mandamentos, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer aquele que odiar o seu irmão já é um assassino. Então, Jesus ele traz um significado, ele não está tirando aquelas obrigatoriedades da lei, mas ele está trazendo um significado muito mais profundo, muito mais intenso, né? Muito mais denso para nós, que é a questão da gente olhar para dentro de nós, e mesmo que as nossas ações não executem, né, que a gente não chegue a executar algo que está dentro de nós, mas quando a gente olha para a essência do que a lei está dizendo, ela está querendo dizer assim, olha, o que vale não são só as suas ações, mas é aquilo que está dentro do seu coração. Então, se no seu coração você já tem a intenção de pecar, mesmo que você não execute essa ação, você já está pecando. Então, Jesus ele começa a olhar, fazer a gente olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para as nossas intenções, para os nossos desejos, né? O pastor pregou outro dia sobre isso, né? Sobre aquilo que o mal não é aquilo que sai, que entra do homem, mas aquilo que sai, aquilo que está no coração. Jesus vai falar isso aqui mais para frente, mesmo no livro de Mateus mesmo, ele fala isso, né? Não se deve, vocês estão criticando porque a gente não lava as mãos antes de comer. Esse lavar as mãos era ritual, era lei, não era uma questão higiênica, simplesmente, era uma questão de seguir os ritos da lei. Olha, você tem que lavar a mão antes de comer para você estar purificado perante a lei. Jesus ele fala, olha, vocês estão preocupados com isso, mas não se preocupam com o coração, que é aquilo que sai de dentro de vocês, né? Sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, ele vai continuando no capítulo 5, falando sobre o reino de Deus, a comparação do discípulo com o sal da terra, a luz do mundo, vai falar sobre o amor do próximo. No capítulo 6, ele vai falar sobre práticas de justiça, sobre a piedade no reino de Deus. E para o judeu daquela época, tinha 3 coisas que eles consideravam como atos de piedade, que era a caridade, o jejum e a oração. E Jesus, de novo, mostrando para o pessoal da época que não importa o exterior, importa o interior. Então ele fala, olha, quando você fizer uma doação, quando você fizer uma oferta,
que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda fez, ou o contrário, que a sua mão esquerda não sabe o que a mão direita fez, tá? Quer dizer, ninguém precisa saber que você está fazendo caridade, quem tem que saber é Deus, é Ele que sabe, porque se você estiver fazendo isso para que as pessoas falem, olha, o Marcelo doou 200 cestas básicas para a igreja, queria eu poder fazer isso, né, para esse monte de gente que está passando necessidade agora, mas se eu fizer isso para as pessoas saberem que eu fiz, eu já recebi a minha recompensa. As pessoas estão falando, olha, o Marcelo é caridoso. Não é isso, faça sem ninguém saber. Simplesmente faça, não porque você quer ter uma recompensa por isso, mas porque o padrão do reino de Deus é esse. Tá? A gente faz as coisas quietinho, porque as pessoas estão sendo abençoadas, e Deus sabe o que nós estamos fazendo, e nossa recompensa virá de Deus. É Ele que vai nos dar o galardão. O que é o galardão, Marcelo? Não sei. Tá? Não sei o que é o galardão. Eu só sei de uma coisa, não é riqueza, gente. Porque por que nós vamos querer riqueza no reino de Deus? Onde nós vamos ter tudo. Onde nós vamos ter fome, não vamos ter sede, não vamos ter dor, não vamos ter sofrimento, vai ser um lugar de gozo, de paz, de alegria. Então, riqueza não tem nada, tá? Eu gosto muito de pensar que, uma coisa que eu aprendi com o pastor xará meu, que o galardão pode ser a recompensa que a gente vai chegar no céu e encontrar pessoas que estão lá e que foram abençoadas por nós nessa vida, tá? Então, a gente chega lá e fala assim, uma multidão, e fala assim, todas as pessoas aqui você de alguma forma abençoou. Eu acho que isso vai ser, eu acho um pensamento legal, não egoísta, da gente pensar em termos de galardão. Né? E ele começa falando, jejum. Ninguém precisa saber que você jejua. Se você está jejuando, não vai, penteia o seu cabelo, toma um banho, vista-se bem, né? Para as mulheres aí, passa uma maquiagem no rosto, né? Fique apresentável, fique normal. Ninguém precisa saber que você está jejuando. O jejum é entre você e Deus. Oração, não vá em praça pública fazer orações grandes e bonitas e cheio de retórica e de oração. Não, entra no seu quarto, fecha a porta, porque Deus, que vem em secreto, vai te responder. Um padrão, Jesus começa a mostrar que o padrão do reino é completamente diferente do padrão do mundo. O padrão do mundo, o que é? As pessoas virem o que nós estamos fazendo, as pessoas olharem para as nossas obras, as pessoas olharem para as nossas conquistas, as pessoas olharem e ver que a gente está prosperando. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é dentro de você. E aquilo que você faz para os outros sem que ninguém saiba. Ninguém precisa saber. Deus vai saber. Esse é o padrão do reino de Deus que estava sendo implantado, que era uma coisa que vem bem diferente do que acontece no mundo. Vai na contramão do mundo. E aí ele vai para o capítulo 7, né? E no capítulo 7 ele vai falar sobre o julgamento, né? Que a gente não deve julgar as pessoas, porque a gente, da mesma forma como a gente julga, a gente vai ser julgado. Mas a gente tem que olhar primeiro para nós. O julgamento, no sentido aqui, gente, é de acusação, tá? É no sentido de você levar uma palavra de peso para outra pessoa e dizer, seu imundo, pecador, você fez isso, aquilo, você não pode fazer isso. Esse é o julgamento, tá? Não é a gente olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, porque Deus olha para nós com um olhar de graça e misericórdia, e a gente ser suporte e a gente ajudar os nossos irmãos, as pessoas que têm dificuldades. Não é esse o julgamento, não é eu olhar para uma atitude de uma pessoa, entender que aquela atitude de um irmão meu não condiz com a palavra de Deus, e chegar para ele e com peso, e jogando culpa e julgando essa pessoa. Não. A Bíblia nos relata, e o próprio Jesus fala isso, olha, você tem que tentar ganhar seu irmão, você tem que tentar conversar com ele, você tem que tentar ajudar. É nesse sentido que ele está falando aqui de julgamento, para a gente não julgar as pessoas, né? Então, esse é o padrão do reino de Deus que Jesus tem demonstrado para nós. Oi, pastor, pode falar. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Eu ministrei ontem, no culto das 20 horas, né, no sábado, tem que estar até gravado, se alguém quiser ver, foi muito interessante. Eu preguei sobre o filho pródigo, né, e foi muito bom que quando o filho pródigo, primeiro ele se afasta do pai, aí caindo em si,
né? Aí vem o arrependimento, o fruto do arrependimento é voltar o caminho, fazer o caminho de volta, e ele faz o caminho de volta, e é muito interessante entender que a misericórdia de Deus vai além daquilo que a gente pensa. O Pai, né, simbolizando Deus, não quis nem ouvir as justificativas que ele veio pensando no meio do caminho para falar. Simplesmente disse: está perdoado, você é o meu filho. Toma o teu anel, tá aqui uma veste e põe uma sandália. Escravo não tem sandália. Você é o meu filho. Né? E é tremendo, não houve nenhum tipo de julgamento, não houve nenhum tipo de dogma, de doutrina. É isso, Marcelo, que a gente tem que entender como igreja, né? Nós não temos que colocar um monte de peso em cima das pessoas, isso não é a nossa função. Nossa função é simplesmente observar e fazer aquilo que Deus mandou. Tremenda colocação. Marcelo, Deus abençoe. Pode tocar o barco, meu amor. Amém. E depois, gente, nós vamos entrar numa parte aqui que eu quero... Era a minha proposta fazer hoje, porque a intenção não é a gente estressar esse texto, né? A gente ficaria até o final do ano aqui falando só sobre o Sermão da Montanha aqui, e a gente ia ficar vários domingos aqui falando sobre ele. Eu, quando fiz uma série de ministrações para a juventude, né, para os jovens lá da nossa igreja, e eu levei não sei quantos meses, todo sábado a gente pegando um trechinho desse texto aqui e ministrando sobre ele. Então, é muita coisa, né? Depois a gente entra aqui nas obras do reino, e aqui eu vou parar nesse slide aqui, a gente continua, eu espero terminar no próximo domingo, tá? Porque eu quero falar um pouquinho sobre os milagres de Jesus, tá? Cura de enfermos e os chamados dos discípulos, tá? Tá do capítulo 8, do 10 até o 10:4. Tá? Jesus, ele cura enfermidades. Então, Mateus 8, de 1 a 15, Mateus 9, de 1 a 18, 9, de 19 a 22, e 9, de 27 a 31. Jesus, ele expulsa demônios, tá? Em 8, 28 a 34, 9, de 32 a 34. Jesus, ele acalma a tempestade, 8, de 23 a 27. E a ressurreição da filha de Jairo, 9, 23 a 31. O que é importante a gente olhar nisso aqui? O que é importante a gente olhar nessas 4 separações aqui que eu fiz? Primeiro, Mateus está mostrando para os judeus e para nós que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Mateus está mostrando para nós que Jesus tem poder sobre o demônio, sobre os demônios, sobre o inferno. Mateus está mostrando para nós que Jesus tem poder sobre a natureza, porque ele acalmou uma tempestade. E está mostrando para nós que Jesus tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, os milagres de Jesus, gente, os que estão narrados na Bíblia, eles não estão narrados ali à toa, não estão narrados ali simplesmente para mostrar que Jesus ele podia realizar milagres. Esses milagres, eles estão relacionados diretamente com aquilo que os judeus esperavam do Messias. Eles esperavam isso mesmo do Messias. E os milagres de Jesus comprovam isso. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a natureza, e ele tem poder sobre a morte. E por último, então, deixando claro isso aí, né, esses milagres têm essa intenção, nos mostrar o rei, o Messias, o Cristo, aquele que foi prometido como aquele que tem poder sobre todas as coisas, né? Porque aqui se a gente for pensar bem, a gente olha e vê que ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a vida. Sobre a vida. A vida é uma coisa que só Deus tem poder. O homem, por mais que trabalhe, por mais que pesquise, por mais que desenvolva medicamentos, tratamentos, não consegue fazer a gente viver muito tempo. Chega uma hora que é a lei do próprio Deus que colocou sobre nós, de que nós vamos passar pela morte. Mas Jesus tem o poder sobre isso. Ele conseguiu trazer Jairo, a filha de Jairo, que tinha morrido. A gente vai olhar lá no livro de João, capítulo 11, que ele ressuscitou Lázaro, que já havia morto há 4 dias. Então, Jesus tem esse poder, e os milagres têm essa função de nos mostrar o Messias
como tendo poder sobre todas as coisas, né? E por último, o chamado dos discípulos, gente. O chamado dos discípulos. Quem Jesus foi chamar? É interessante a gente traçar um paralelo. Olha, se Jesus se Jesus viesse nos dias de hoje, é bem provável que ele não estaria procurando nas igrejas os seguidores dele, não. Porque ele não foi procurar sobre as pessoas que eram religiosos, sobre os religiosos da época. Ele não foi procurar essas pessoas. Ele escolheu pescadores, que eram pessoas simples. Ele escolheu um coletor de impostos, o próprio Mateus, também chamado de Levi, que escreveu este livro que nós estamos estudando, que era uma pessoa rejeitada pelos seus, porque ele trabalhava para o Império Romano. Ele escolheu um zelote. O zelote era um partido, era um grupo que acreditava que Israel, né, que os judeus precisavam se rebelar armadamente contra o Império Romano. Eram os radicais da época ali contra o Império Romano. Ele escolheu um zelote. Ele escolheu pessoas que a Bíblia nem diz muita coisa. Tem alguns discípulos ali que a gente escuta falar bem pouco. Escolheu um cara que duvidou da ressurreição de Jesus. Que, quer dizer, se duvidou da ressurreição de Jesus, não era um cara de muita fé, mas estava com Jesus, caminhou com Jesus. E quando ele chegou para ele, falou assim, eu preciso, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar que é você mesmo. Ele falou, então vem e toca. Sou eu, tá aqui, pode olhar. Depois de os outros já terem testemunhado, escolheu um cara, um Pedro, que era totalmente impulsivo e explosivo, que tá sempre, aquele cara que está sempre tomando a frente das coisas e a hora acertava, hora errava, tomou umas burdoadas de Jesus. Eu nunca vou te abandonar, Pedro. Se eu não tivesse te protegido, o diabo já tinha acabado com a sua vida. Ele pediu para brincar com você, eu não deixei. Pedro, Jesus, eu nunca vou te abandonar, Pedro, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro, depois, em Atos, depois da descida do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas se converteram a Jesus. Todos esses, a história da igreja relata, que foram pessoas que trabalharam para Jesus, e o único dos 12, tirando Judas, né? O único dos 12 que morreu de morte natural, o que a tradição nos conta, foi João. Todos os demais morreram, foram mortos pelas autoridades da época. Então, eram pessoas comuns, como nós somos, e que a partir do momento que receberam o Espírito Santo, foram transformadas completamente por Deus, transtornaram o mundo, a ponto de serem chamados de aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Então, Jesus chamou pessoas simples, Jesus chamou pessoas com problemas, Jesus chamou pessoas dos mais diversos tipos para caminhar com ele, inclusive um que ele sabia que ia trair. Tinha um traíra no meio dos 12. Mesmo assim, Jesus caminhou com ele por 3 anos. E ele ouviu aquilo que Jesus tinha para dizer. Então, nós não precisamos ficar achando que nós somos indignos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida, como transformou a vida daqueles 11 homens. E que a vida de 11 homens transformados pelo poder do Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo era o Messias, que morreu na cruz para nos salvar, nos reconciliar com Deus, aqueles 11 homens, depois que eles foram transformados, eles transformaram o mundo em Cristo Jesus. Era isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje aqui. Vamos ver se no próximo domingo eu consigo completar os 18 capítulos, 17 capítulos que faltam aqui do livro de Mateus. Tá? Deus abençoe. Pastor, ora para a gente aí para finalizar essa aula. Obrigado, Marcelo. E chegou mais gente aí, né? E eu vou encerrar, né, cantando um parabéns e vou orar por você novamente, tá bom? A Suzana Obara falou boa noite porque ela está no Japão, né? Lá agora são 9h40 da noite, 21h40, né? E ela está acompanhando a gente aí na escola dominical, né? Antes de dormir, ela está aí
junto com a gente, né? E então, tem familiar teu aí, Marcelo, dá saudações aí, pessoal. Minha mãe estava aí, beijo, mãe, já falei com ela hoje. Só um detalhe, pessoal, que se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, o pessoal que está no Face aí, tem um chat ali, pode fazer as perguntas aqui, eu já falei na aula passada, que as perguntas aqui o pastor está autorizado aí por mim para responder todas. Obrigado, Deus abençoe. Eu vou orar e vou ao fundo do parabéns a você aqui, tá bom? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero agradecer por essa aula tremenda, Deus, que o Marcelo deu. Obrigado, Deus, por essas famílias que estão reunidas no Facebook, essas famílias que estão reunidas, ó Pai, no Instagram. Obrigado, Deus, porque a igreja continua crescendo, continua, Deus, firmando as suas bases. Obrigado, Paizinho, porque nós temos, ó Pai, um fundamento, Deus, que é a palavra de Deus, e o Senhor tem nos abençoado com isso e nos presenteado com a vida do Marcelo. Também o Lucas Silvério, que está trabalhando Fundamentos da Fé em outra sala. Deus, muito obrigado, Deus, porque a igreja, ela continua viva, ela continua fazendo a diferença. Oro, Deus, ó Pai, especificamente para a vida do Marcelo, 50 anos de vida, que delícia, papai, que coisa boa, 50 anos com saúde, 50 anos, ó Pai, na presença do Senhor, e 50 anos cercado de pessoas que nós amamos, papai. Ser com o teu filho em nome de Jesus, ser com cada filho e filha tua em nome de Jesus. Hoje, às 19h30, estaremos juntos num culto abençoado. Fica na paz, gente. Valeu. Parabéns a você, Marcelo. Tchau. Obrigado. Quer ser orquestrado.